Fala, guerreiros do bingo! E eu tô feliz igual o pré-jogo de ontem. O pessoal tava brincando comigo que eu tava muito feliz fazendo pré-jogo, né? Mesmo o Fluminense tendo jogado mal desde o início do ano, eu também concordo. Então, eu não gosto do Mano Menezes, assim, não como pessoa, né? Como pessoa, eu não convivo com ele para dizer para ele que eu não gosto. A gente ouve de relatos e que a gente ficou sabendo é que ele tem um convívio difícil com os atletas, com alguns funcionários, né? Não só aqui, né? Teve em outros clubes também. Mas no quesito, Mano Menezes como treinador, assim, sou muito grato. Obrigado, Mano. Livrou a gente do rebaixamento, que seria horrível pra gente, principalmente nesse ano de Mundial de Clubes. Mas eu não teria continuado com ele. Eu já falei isso em vários vídeos, tem vídeos meus aí desde o início do ano. Eu não continuaria com o Mano. Teria buscado um novo técnico, né, para fazer um trabalho diferente nesse ano de 2025. Nosso presidente, né, que é totalmente autoritário, ele que manda, ele que decide, tem que ser do jeito dele, ele não concordou, ficamos aí 3 meses com esse trabalho ruim, né, e eu concordo plenamente com o Felipe Melo, quando foi nas redes sociais, dizendo que não teria continuado com o Mano para esse ano. Eu também concordo, né? E ele estava lá dentro, então ele sabe muito mais do que a gente sabe, né, aqui de fora. É lógico que agora, com alguns contatos, né, a gente fica sabendo algumas coisas que aconteceram, né? Eu já falei no vídeo de ontem e de anteontem que havia rusgas entre o Mano e alguns atletas do elenco, e isso estava fazendo com que o time que já não jogava, jogasse menos ainda, né? Então, estamos aqui nesse domingão anunciando a saída do Mano Menezes, fogos de artifício, vamos comemorar. Mano não é mais técnico do clube, né? Depois da entrevista coletiva, até achei estranho ter feito a entrevista coletiva, né? Eles conversaram, comissão técnica, né, e o presidente Mário Bittencourt, né, todos foram demitidos com o Mano, né, sua comissão técnica. O que me deixou assim pasmo, né, foi a demissão do preparador físico, né? Foram mandados embora também os auxiliares Sidney Lobo, Thiago Kozlowski e o preparador físico Flávio Oliveira, que tinha chegado há pouco tempo ao clube, mas também era de confiança, né, do Mano, né? E o Fluminense emitiu uma nota, né, no final da noite. Alguns atletas estavam no quarto, souberam pela imprensa da demissão do treinador. E o Fluminense, na nota, informa que o Mano Menezes não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixou o clube os auxiliares Sidney Lobo, Thiago Kozlowski e o preparador físico Flávio Oliveira. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico permanente Marcão assume de forma interina e vai dirigir o time na partida contra o Once Caldas na próxima terça-feira, dia 1º do 3, na Colômbia, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Então teremos o Marcão aí não só para a primeira rodada, né? Dizem internamente que o Mário não tem pressa para escolher o novo treinador. A caída do Mano se deve muito à parte técnica e tática da equipe, né? E eu acho que nesse ponto, o Mário, que está muito desgastado com esse negócio da SAF, né? Que ele não está conseguindo ser transparente, né, com a gente que tenta trazer notícias, tenta saber, descobrir como é que realmente está a SAF, né, jornalistas, comentaristas, pessoas que trabalham, né, falando do Fluminense, não conseguem ter ampla divulgação do que realmente essa SAF aí que estão dizendo que foi cogitada aí para o Fluminense, a transparência, né, nessas questões. Então ele tem perdido bastante apoio, né? Tanto por parte da torcida quanto por parte dos sócios, né? Principalmente em relação a essa questão. Agora, com esse problema do Fluminense não estar jogando, culpa dele, né? Se ele tivesse mandado embora depois do Carioca, onde todo mundo reclamou, onde todo mundo comentou que o Fluminense não conseguiu jogar contra o Flamengo nos 2 jogos, um time muito, muito apático, um time muito defensivo, muito retrancado, que não ataca ninguém, né? Porque a Água de Marabá, Nova Iguaçu, Volta Redonda não é parâmetro, né? Estamos vendo agora. Não conseguimos chegar com uma finalização no gol do Fortaleza. Ah, mas tivemos 13. Pô, mas para fora não adianta. Fortaleza teve 8, 4 no gol. Fez 2 gols e o Fábio ainda salvou uma. Então, fica difícil, né? A gente tem que chegar para concluir no gol, né? Para fora não adianta. Senão pode ter 50 todas para fora, não adianta. E a dificuldade que o Fluminense tem em criar jogadas.
né, em mudar o seu estilo de jogo, em se adaptar ao esquema do adversário, em saber mudar durante a partida. Isso o Fluminense não teve com o Mano Menezes. Sou grato, agradeço, muito obrigado por ter mantido o Fluminense na Série A, fez um belo trabalho porque o Fluminense precisava no ano passado, mas hoje, esse ano, 2025, é um novo ano, né, novas expectativas, estamos começando um campeonato mais importante, né, que é o brasileiro, né, o mais importante do Brasil, temos aí um super mundial de clubes, né, onde vamos disputar aí com vários times importantes, a gente não pode jogar assim, né, desse jeito, né, para falar a verdade, a gente não joga. E o que decidiu também a demissão dele foi o jeito com que ele estava lidando com os atletas, principalmente com o Serna, né, o jeito como ele substituiu o Serna, mesmo pedindo desculpa ao jogador, né, os jogadores não aceitaram bem a substituição dele com 12 minutos, ele falou que errou na escalação, ele falou que se surpreendeu com o Vojvoda, gente, eu falei no pós-jogo ontem, a gente que não é Fortaleza, quem mais a gente acompanha esse trabalho do Vojvoda há algum tempo, porque jogamos contra ele já nos últimos 5 anos, já sabemos que o Vojvoda, de vez em quando, ele joga no 3-5-2, libera mais os alas para jogar, deixa os alas mais abertos, mais aprofundados, né? Tira um cara do ataque, povoa o meio de campo. Pô, como é que ele não sabe? Se a gente que acompanha o futebol sabe que o Vojvoda tem algumas mudanças no esquema tático do Fortaleza, até para surpreender o adversário, o nosso técnico tem que saber, ele é um estudioso de futebol, ele ganha para isso, e ganha bem. Ele ganha bem para analisar todas as questões do time adversário, todas as formas como o time adversário pode entrar em campo. É inadmissível ele falar que ele foi surpreendido, né, com a experiência que o Mano Menezes tem, né, como ele mesmo disse na entrevista coletiva, sou o terceiro técnico com mais pontos nos pontos corridos, né, tá atrás do Cuca e do Renato Gaúcho, que está jogando futebol lá em Ipanema, mas também não sei por que ele falou do Renato Gaúcho, não sei se o tom foi de deboche, de ironia, né? Se ele falar que o Renato Gaúcho está na praia, mas é o segundo técnico mais pontos nos pontos corridos. Não sei o que ele quis dizer. Também não me interessa. O que interessa é que ele teve já brigas com o Serna, tanto no treino quanto nos jogos, cobrando excessivamente o Serna e alguns outros jogadores que não estavam se sentindo incomodados, né? Já teve umas discussões com o Thiago Silva, principalmente, isso minha fonte falou, pelo jeito do Fluminense jogar, pelo Fluminense não ser ofensivo, né? Não conseguir ter bastante ofensividade, não conseguir criar algumas jogadas de ataque, está engessado no modelo. O Fluminense teve muita dificuldade com o Mano Menezes, mas muita dificuldade na saída de bola. Eu nunca vi um time com tanta dificuldade para sair da marcação alta. O Fluminense não conseguiu sair da marcação. Quando o Flamengo quis, o Fluminense não conseguiu sair da marcação alta no Clássico. Ainda perdeu as bolas ali na entrada da grande área, criando chances para o time adversário. Ontem a mesma coisa. A marcação alta do Fortaleza fez com que o time errasse a saída de bola. E nisso ocasionou os 2 lances de gols. O gol e o lance do escanteio que virou um gol. Mais uma jogada que o Fábio salvou também numa saída de bola errada nossa. Então, infelizmente, o Mano não conseguiu fazer com que esse time, primeiro, saísse com a bola da primeira linha. E segundo, que chegasse com essa bola de qualidade, como ele mesmo diz, no último terço do campo. Então, ou é um problema de todos os jogadores do Fluminense serem ruins, né? Pelo que cogita o Mano, ou é ele que não soube fazer com que esse time jogasse, que para mim é a segunda opção, tá? Eu acho que o Fluminense precisa de um centroavante para ser titular. O Cano, eu já digo já alguns vídeos, não vai ser o nosso titular, não vai render igual rendeu nos últimos 3 anos. Precisamos de um jogador para ser titular, porque o Everaldo também não será esse jogador para ser titular, né? Principalmente com o Mundial de Clubes. Precisamos de um outro meia, né, para dividir com o Ganso ali a responsabilidade, né? O Lavega entrou bem ontem, como eu falei no pós-jogo, se mostrou dentro de campo, querendo jogar, procurou a partida, procurou a tabela, criou algumas oportunidades, né? Mostrou o diferencial que todo mundo queria saber se ele tinha. Lógico, ele não podia jogar no Carioca, só podia estrear ontem mesmo. Mas o Lavega não, Lescano, perdão, sempre troca o Lavega com o Lescano. Ontem o Lavega estreou, né, na lateral esquerda, né? O garoto é meia ponta esquerda, estreou na lateral, botou o garoto no fogo, né? Mas mesmo assim ele se saiu bem, criou algumas jogadas, habilidoso, driblou, fez alguns cruzamentos, né? Então, assim, ontem a gente pôde ver alguma coisa desses 2 jogadores, muito pouco, lógico, entraram pouco tempo, já podem render mais, mas a gente fica com a impressão de que numa final contra o Flamengo, pelo menos o Lavega podia ter entrado e ter
fornecido mais ao ataque do Fluminense, né? Infelizmente não foi isso que ele quis, também não vai mais fazer, graças a Deus ele saiu. E agora são as várias opções que temos aí no mercado aí. O que você acha? Deixa a sua opinião, comente aí se você adorou a saída do Mano Menezes, se você não gostou, se você queria que ele continuasse. Acredito que não, né? Porque em todos os meios de comunicação, em todos os canais de Fluminense, reportagem, todos queriam a saída do Mano Menezes, né? E quem você acha que é a primeira opção do Fluminense para o cargo do Mano Menezes? A minha opinião, seria o Dorival Júnior. Muita gente está criticando o Dorival, mas na seleção, gente, o treinador não manda por completo, né? A não ser que venham de fora, que bote todas as suas cartas na mesa e fale, vai ser assim, 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 senão eu não assumo. E a CBF teria que aceitar. Mas aqui no Brasil, infelizmente, muita combinação de jogadores que têm que ser convocados, né? Jogadores que são de patrocinadores e tal, e acaba que você não convoca sempre só os melhores. Eu acho que o Dorival faz um bom trabalho em clube, né? Fez um bom trabalho no São Paulo, né? Foi campeão, fez bom trabalho no Flamengo, foi campeão também, fez no Santos. Ele faz bons trabalhos, ele é um bom treinador e sabe usar bem a base, que é o que eu gosto, que é o que o Fluminense está precisando também com alguns jogadores da base. Infelizmente tivemos o Isaac e o Riquelme machucados aí por um bom tempo, mas temos outros jogadores aí para serem aproveitados. Então acho que o Mano seria esse bom treinador de clube, né? Estando ali no dia a dia, né? Montando taticamente, tecnicamente um elenco com variações, que é o que ele fazia em outros clubes. Para mim seria a primeira opção. Muita gente cogitando o Tite, né? Só que o Tite tem um problema, ele é muito caro, né? Eu estava conversando, né? O salário dele beira 2 milhões de reais por mês. O Fluminense não pagaria esse valor todo para ele, né? Que seria até uma janela, uma ponte, né? O pessoal comentando muito que o Tite poderia vir como uma ponte. Porque quando ele saiu do Flamengo, né? Ele saiu da seleção, foi para o Flamengo, a intenção dele era pegar um time da Europa, né? Coisa que acabou não acontecendo. Então ele está aí sem trabalho. Talvez pegar o Fluminense até o Mundial, levando o Fluminense à frente no Mundial, ele seria bem visto, né? Pelos clubes de fora, e talvez seria essa ponte que ele teria para ir para um clube europeu, depois do Mundial de Clubes. Eu não seria uma opção. Eu não gosto também muito do trabalho do Tite, não. E tem o Renato Gaúcho, né, o boleirão, garoto bom, muita gente botando aí nas redes sociais, traz ele para ser campeão da Copa do Brasil de novo com o Thiago Silva, ele vai arrumar esse time, a gente vai ser campeão, ele tá lá só no futevôlezinho dele na cerveja, esperando para ser contratado. É bem verdade, né? O escritório dele é a Praia de Ipanema, né? Tá lá, quem quiser contratá-lo é só dar uma passada nesse final de semana. Hoje, né, domingão, o Mário pode ir lá, né, tentar ver no escritório dele se ele tá querendo, o que precisa, quanto é o salário. Mas eu acredito que o Mário ainda vai pensar muito ainda essa semana sobre quem ele vai contratar. A não sei que eu morro da minha língua, né, ele contrate já de hoje para amanhã, que eu acho que não vai acontecer. Mas o Renato Gaúcho é uma possibilidade grande, né, do Fluminense contratar. Temos também os técnicos que estão desempregados, né, como o Odair Helma, saiu lá da Arábia. Lembrando que o Odair Helma deixou a gente no Campeonato Brasileiro em 2021, 22, né? Agora esqueci se foi 21 ou 22. Deixou o Fluminense na 5ª posição, mas meteu o pé, recebeu a proposta, foi embora, tal. Eu tenho 2 opiniões sobre isso. Uma, primeiro, o trabalho dele não vinha bem no Fluminense, né? Até ele ter uma sequência boa, deixar o time bem, e quando ele recebeu uma proposta milionária da Arábia, ele meteu o pé, porque ele sabe que no futebol brasileiro, de um dia para o outro, quando o trabalho dá uma caída, dá uma queda, você é mandado embora. Eu também penso no lado dele, né? Mas também vou pensar no lado do Fluminense, ele largou o Fluminense no meio do caminho e meteu o pé. É uma faca de 2 gumes, né? A gente reclama, mas a gente também tem que estar do outro lado, né? O treinador nunca é valorizado. Mas tá aí, desempregado. Não é minha opção de treinador, tá, gente? Seria uma das últimas opções minhas. Outra é Fernando Diniz. Fernando Diniz, Pantoja, o que você acha? Você gostaria do Fernando Diniz? Traria o Fernando Diniz? Traria. Com uma condição. Eu não sou contra o trabalho dele, eu gosto muito do trabalho dele, mas ele teria que conversar e o Mário teria que fazer uma pergunta principal para ele. Diniz, você vai continuar mantendo só esse estilo de jogo? Você vai ter uma mudança na sua forma de jogar, se adaptar a outros esquemas, fazer com que o time
tenha a sua característica, mas saiba sair dela conforme o adversário, conforme a situação de jogo? Isso teria que ser uma pergunta feita para o Mário. Porque se ele falar sim, eu estou tentando mudar, estou evoluindo o meu trabalho é bom, mas ele precisa de alguns retoques, precisa de algumas coisas, não precisamos nem muito longe. Eu falo do Felipe Luiz. Felipe Luiz usa muito do Fernando Diniz no Flamengo, mas não é só o Fernando Diniz. O Felipe Luiz tem uma variação tática com os jogadores que tem e com os jogadores que entram. O time do Flamengo consegue evoluir e manter uma constância. Isso tinha que ser o Fernando Diniz. Se ele falasse sim, estou disposto a mudar, não ficar engessado, aí sim, eu aceitaria ele de volta. Tirando isso, não, porque como o último trabalho dele no Cruzeiro não deu certo. Temos o Luiz Castro, excelente trabalho no Botafogo, também no meio do ano, aceitou uma proposta de fora, milionária, foi embora, foi ganhar o dinheirinho dele, agora está desempregado. O problema do Luiz Castro é o seguinte, eu gosto dele como treinador, mas na questão salarial é surreal. Ele também beira aí a casa dos 2 milhões de reais por mês e ele fez muitas exigências ao Atlético Mineiro para assumir o cargo de técnico, né? Ele queria assumir o cargo de técnico, ele queria comandar a base, ele queria ter entrada no departamento de futebol, colocar algumas pessoas da confiança dele, então ele estava querendo mexer muito na estrutura de um clube, né? Ele queria ser o clube, e eu acredito que isso, junto com o Mário, não daria nunca certo, mas nunca, nunca mesmo. Temos também o Jorge Sampaoli, que também não cogitaria. Eu acho que é um técnico que cria confusão em todos os clubes que ele passa. Eu acho que ele tinha que... Ele já disse isso numa entrevista. Ele é muito explosivo e tal. Também tem alguns problemas com os jogadores, né? Ele acaba começando os trabalhos bem, mas eu acho que ele quer ser a estrela. Aí acaba não dando certo, e por isso que ele não fica muito tempo nos clubes. Estava aí num clube do francês, né? Foi demitido, está aí à disposição, mas não seria minha opção nunca para o time do Fluminense, não daria certo nunca, principalmente com o Mário Bittencourt. Outra opção aí é o Milito, né? Que estava no Atlético Mineiro, eliminou a gente ano passado na Libertadores da América, tem um trabalho razoável, eu não acho ele excelente, mas também não acho ele fraco. Eu acho que é um treinador mediano, né? Não sei se seria uma opção. Não sei se o Mário está pensando, de repente, em trazer um técnico estrangeiro, né? Dizem nas entrelinhas que possa vir um estrangeiro, mas que agrade um modelo de gestão SAF, que pode ser implementado, então ainda tem esse problema, né? Então temos aí algumas opções de treinadores aí no mercado, e as outras opções eu não conto, né? Porque eu acredito que o Mário não vai fazer isso com a gente, né? Jorginho, Lisca, se não me engano o Jair Ventura também está desempregado, né? Entre outros aí que o Fluminense possa aí cogitar em trazer, que não serviria, né, para o ano que o Fluminense tem, né? Um técnico que eu gostaria de ver no clube, mas está empregado e que ganhou a gente foi o Vojvoda no final de semana, né? Ele tem contrato com Fortaleza até o final desse ano, faz bons anos aí no Fortaleza, né? Mesmo em má fase, ele é criticado, mas ele tem um apoio da diretoria e de boa parte da torcida, né? Seria um técnico que eu gostaria de ver no Fluminense. Eu acho que é um técnico inovador, sabe variar muito o esquema, o jeito de jogar, né? Conforme o adversário, conforme a sua equipe. E eu queria saber de vocês o que vocês acham. Quem você colocaria como primeiro treinador? Quem você contrataria para ser o Fluminense? Ou se você acha que esse não deva ser contratado? Quem você acha que na sequência podem ser os treinadores aí a serem contratados pelo clube? Dê sua opinião, vou agradecer muito. Tamo junto, fique com Deus. Mais notícias aqui saindo aí do Fluminense, a gente joga aqui no canal para vocês terem todas as notícias atualizadas. O Fluminense joga agora terça-feira, dia 1º, né, contra o Once Caldas pela Libertadores, né? Eu estou acostumado a falar Libertadores, pela Sul-Americana, primeira rodada. Esperamos que o Marcão faça aquilo que ele sempre fez de bom quando ele pega inteirinho. Da última vez não foi tão legal, não. Mas na maioria das vezes ele consegue deixar um time competitivo, né, com mais vitórias do que derrotas. Então esperamos que até a contratação do próximo treinador ele possa fazer um bom trabalho. Eu acredito que ele comande a gente no primeiro jogo da Sul-Americana, contra o Red Bull, no segundo jogo da Sul-Americana. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para o Mário definir quem será o novo treinador, até porque ele não quer tomar uma decisão errada, né? Com a popularidade dele em baixa, né? Principalmente
depois do motivo SAF, como eu falei no início do vídeo. Tem um outro porém, eu vou terminar o vídeo aqui deixando uma notícia que eu disse ontem no pós-jogo e vou falar aqui para vocês. Inadmissível o que foi feito com o pessoal que cobre o Fluminense do Jornada KTO 1902, com Lessa, com Fio, com Gabriel Amaral e tantos outros que fazem reportagens pelo canal em loco, né, tanto fora de casa como dentro de casa, no Brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, né, no Mundial, acho que eles vão estar lá também. Então, inadmissível, viu uma ordem de cima, que não foi da assessoria de imprensa, de que eles não poderiam conversar mais com os jogadores. Não é no jogo de ontem não, contra o Fortaleza não, eles não vão poder falar mais com os jogadores, né, na saída dos jogos, quando os jogos forem aqui no Brasil. Porque o Fluminense não autoriza mais eles conversarem, fazerem matérias com os jogadores. Olha só que babaquice, né? Cada vez mais, né? Só pode ter vindo do presidente, né? Ou do vice-presidente, também não sei quem mandou, também não falou, tinha que ter falado, né? Tinha que ter assumido, eu não quero mais que a gente faça reportagem. E a popularidade dele vai caindo mais e mais, né? E você, sócio, que é sócio, abra o olho, porque se não tiver transparência de SAF, a gente tem que saber na hora de votar o que a gente vai votar, se é pelo sim ou pelo não da SAF. Mas sem transparência, acho que a gente não deve votar assim, não. Eu acho que tem que ser posto todas as cartas na mesa. Tá? Tudo direitinho, bem explicadinho. Porque senão, a SAF pode ser um pesadelo, como em outros clubes. Tamo junto, fique com Deus. Você que não se inscreveu, nem pedi, né? Mas agora eu peço, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Canal Guerreiro Tricolor, sempre com você. Verdadeiro canal do Tricolor. Fiz até a barba para fazer o vídeo de que o mano caiu de tanta felicidade. Tamo junto, fique com Deus. Até o próximo vídeo.